Neste módulo, nós vamos falar sobre o conceito de fator de risco e o conceito de resposta ao risco. Fator de risco é qualquer situação que aumente a probabilidade, ou seja, a chance de um risco se materializar. O fator de risco também é conhecido como causa do risco. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala do risco de sofrer acidente com automóvel, a gente pode pensar em diversos fatores. Eu vou falar de alguns deles. O primeiro é o hábito de dirigir em alta velocidade. Isso pode fazer com que você sofra um acidente com automóvel, assim como a má sinalização das vias ou até a falta de habilitação para que você possa dirigir. Eu vou trazer um exemplo de negócio. Eu vou falar sobre o risco de inviabilidade econômica de unidade de trabalho, que é um risco que a gente já vem falando. Os fatores de risco associados a esse risco são formulação inadequada da proposta, formulação inadequada de preços, falta de gestão contratual, descumprimento da legislação, que é o compliance, corrupção, fraude e desvio de conduta, deficiência da segurança de informações e falha operacional. Já quando a gente vai para o risco operacional, a gente fala do risco de queda de altura. E quais são os fatores de risco aqui envolvidos? O não cumprimento dos normativos, a falta de EPIs, falha humana, falta ou falha de sinalização e falha de equipamento. Vocês podem perceber que a escrita do risco é uma escrita bastante objetiva. Quando a gente vai para os fatores de risco, esses fatores eles detalham os potencializadores, detalham as causas que podem impactar, que podem ocasionar no risco. E quando nós fazemos o tratamento do risco, todos os controles, ações mitigatórias e planos de ação, eles são desenvolvidos para que a gente possa trabalhar os fatores de risco de forma individual. Assim que nós estruturamos as informações de riscos e fatores de risco, nós precisamos entender como nós respondemos a cada um desses fatores de risco para que seja possível fazer a avaliação desse risco. E para isso, eu vou chamar o Alisson para explicar um pouquinho como é feita essa avaliação. Dando continuidade aos conceitos, eu gostaria de trazer para vocês o conceito de resposta ao risco. A resposta ao risco é o conjunto de ações e estratégias que o negócio implementa a fim de endereçar os seus riscos. Nós temos 4 principais tipos de resposta. Nós temos a resposta evitar, a resposta reduzir, compartilhar e aceitar. Aqui na tela eu vou trazer um exemplo de cada uma para vocês. A resposta evitar é caracterizada pela descontinuação da atividade, da estratégia, da operação que gera o risco. Já para a resposta reduzir, são adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou até mesmo ambos. Por exemplo, para reduzir um risco de acidente de trabalho, pode-se promover a utilização de EPI. A resposta compartilhar é caracterizada pela redução da probabilidade ou do impacto dos riscos, pela transferência ou compartilhamento desse risco com um outro agente. Por exemplo, compartilhar o impacto de um risco de incêndio de uma fábrica a partir da contratação de um seguro. E por fim, para a resposta aceitar, nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos, podendo ser implementada uma medida de monitoramento do comportamento desse risco apenas. Por exemplo, aceitar um risco financeiro, tendo em vista o grande investimento necessário para implementar ações e a baixa probabilidade de materialização. Nós finalizamos os conceitos de riscos e agora iremos iniciar o módulo de identificação de riscos.